Mais um senador americano que esteve aqui no Brasil semana passada. Hoje, os veículos de comunicação informam que ele veio trazer um recado para Geraldo Alckmin. Falou no pé do ouvido dele, a respeito da situação do presidente Bolsonaro. Se a PGR, eles vão fazer isso com toda certeza, dobrar a aposta, querer incriminar o presidente Bolsonaro, Donald Trump já está preparado para a reação que ele vai fazer contra o Brasil. A Folha de São Paulo colocou essa reportagem agora. Alckmin, inclusive, deu uma deixa, a gente vai mostrar aqui, que Trump mandou um abraço para ele, não para Inácio. Tudo isso eu vou mostrar aqui, meus amigos. O presidente Bolsonaro falou hoje, ele teve uma reunião com o Alcolumbre, né, e eles trataram a respeito da anistia aos nossos irmãos que estão injustamente presos, né, na ditadura que virou o Brasil. Nós vamos mostrar tudo aqui. Foi categórico. Mandou um recado através de Alckmin, né, que o Trump não está nada satisfeito. Ah, mas o que isso significa, Fabiano? O cara é o bambambam do mundo. Vocês estão vendo, né, a repercussão de tudo que ele vem fazendo nos Estados Unidos. A coisa tá bem complicada pro lado de Inácio. Solta o dedinho nesse like. Tem notícia e informação aqui para Dedéu, a gente vai passar tudo a partir de agora. Semana passada, olha só. Esta não é a nossa primeira visita ao Brasil. Que maneira maravilhosa de aproveitar esse tempo com o vice-presidente Alckmin. Por quê, meus amigos? O Trump mandou um senador da base aliada dele para falar com o Alckmin e não com o Inácio. Lembra que eu falei que era mentira aqui? Que um empresário brasileiro organizou um encontro entre Lula e Trump e tal. O Trump tá cagando para Inácio. Cagando. O que ele tem realmente vontade é uma pessoa que tem um senso de justiça muito grande. O que ele tem vontade de Inácio fazer com o Inácio é ver ele, né, num lugar onde ele não deveria ter saído anos atrás, quando o Supremo tirou ele da cadeia, né? Olha só, durante a reunião, o vice-presidente e Steve Davis destacaram a importância da cooperação mútua entre os países. O Alckmin, que não é bobo nem nada, ele já percebeu aí e tal, né? Na minha opinião, eu acho que tem que esperar, por quê? Vai sair coisas aí podemos dizer, das mais quentes ainda, e vai ter motivo suficiente para caçar a chapa toda. É só aguardar. O próprio Elon Musk falou na semana passada, né, o que aconteceu aqui no Brasil, então tirem suas próprias conclusões. Impeachment daria a Alckmin hoje, né, a oportunidade de entrar e vai saber o que esses nefastos vão fazer, que nem o presidente Bolsonaro tá falando. Na minha opinião, eu acho que a ideia do presidente Bolsonaro, e notem, é muito difícil esse homem errar. Não vamos pedir impeachment agora. Por quê? Vai sair coisas do arco da velha. Se esquenta essa situação do impeachment, né, a perspectiva, né, de caçar o Alckmin depois é muito difícil. Eu tô imaginando isso. O Geraldo Alckmin aqui recebeu em Brasília o senador americano Steve Daines, representante do Partido Republicano e eleito pelo estado de Montana. O parlamentar é um aliado próximo de Donald Trump. Em rápida entrevista coletiva, Alckmin destacou a importância da visita. Tivemos um encontro proveitoso, né, nessa data aí que completa 200 anos de parceria entre a amizade Brasil e Estados Unidos. Para quem não viu ainda, vamos ver que a gente vai analisar os detalhes da entrevista que o Alckmin deu. Recebemos o senador Steve Daines, com a esposa, sua equipe, do Brasil pela primeira vez, senador republicano do Estado. Vocês percebem que o Alckmin está muito sério, né? Ele costuma dar aquelas risadas, aquelas brincadeiras sem graça. Ele está sério. Parece que na conversa, pelo tom que o Alckmin está falando, né, deve ter vindo um chumbo grosso. Porque é óbvio que ele não vai contar isso para a imprensa. E nem vai mostrar isso. O senador americano deve ter passado vários recados do que os Estados Unidos
já estão fazendo aí, né, para complicar a situação de muitos aqui no Brasil, porque o Alckmin não estava com uma cara boa aí. Montando uma recepção muito afetiva, calorosa. Eu percebi isso na hora. Com queijo, café brasileiro, destacou o abraço que ele trouxe, um abraço do presidente Trump, do vice-presidente Vance, do ministro de Estado Marco Rubio. Aí que está o X da questão. Destacou o abraço que o presidente Donald Trump, o vice-presidente Vance, que vem fazendo um trabalho extraordinário, e o secretário de Estado, ministro de Estado, o Marco Rubio. Um abraço. Ele não falou, mandou um abraço a Lula, não. Ele em nenhum momento citou Inácio. Por ele não ter citado Inácio, o tom dessa conversa, para ele, para Geraldo Alckmin, não deve ter sido nada amistosa. E foi muito boa a conversa. Foi muito positivo. Tá bom? A cassação. Ele estava tenso. Isso dá para notar. Ele não via a hora de sair da entrevista e ir embora. Obrigada. What a wonderful way to spend time than with the vice president. Esse é o senador. We talked about our 200 years of cooperation and friendship between the United States and Brazil. We have so many values in common. We share so many common beliefs, freedom of self-determination. Grateful for the friendship of Brazil to the United States. We look forward to continuing to grow and strengthen this relationship. One of the top 10 economies in the world in Brazil. Olha a cara que o Alckmin estava aqui, a hora que ele estava falando. Deve ter ouvido alhos e bugalhos. Em nenhum momento o senador cita Lula. Em nenhum momento. Não é muito estranho ele vir aqui no Brasil para falar com Geraldo Alckmin e não com o sujeito? Muito estranho. E aí hoje veio a repercussão de toda essa visita. Vocês estão vendo? Acontece um fato na semana passada e começa a chegar agora. Olha que o Sam Puncher, jornalista da Metrópole, coloca. Segundo Fábio Zanin, da Folha, o senador Steve Davis, que encontrou o Alckmin, levou ao Itamaraty uma avaliação de Marco Rubio, o principal ministro de Trump. Em segundo lugar, vem o Elon Musk, secretário de Estado dos Estados Unidos, de que a denúncia da PGR contra Bolsonaro seria muito mal vista pelo governo Trump. O recado foi na lata, certeiro. Bannon leva a Rubio a preocupação com a denúncia de Bolsonaro. Ideologia da direita americana e secretário de Estado, conversaram alguns dias sobre o cenário brasileiro. E outro fato que está acontecendo também, a defesa do Felipe Martins, o assessor do presidente Bolsonaro, levou suspeita de fraude à Justiça dos Estados Unidos. Tá bem aqui. Olha lá. Suspeita da defesa do ex-assessor do presidente é de que investigadores brasileiros fizeram inserções ao sistema norte-americano para justificar sua prisão. Hora que isso aí sair, vocês não têm noção do que vai acontecer. O pandemônio que vai virar. Isso é óbvio. E aí o Paulo Capelli soltou aquela notícia ontem, até que eu coloquei aqui, que o Trump só está aguardando em mãos o relatório do tal do Pedro Vaca para tomar atitude contra Inácio. Primeiramente, contra Inácio. Por isso que o Alckmin não estava com uma cara boa. Ele se disse esperançoso. Segundo Bolsonaro, Pedro Vaca garantiu a ele que fará um relatório sincero do que está presenciando no Brasil. A gente soltou essa matéria no vídeo hoje mais cedo e um dos comentários foi: mas esse tipo de relatório não leva a nada. Pra que isso? É perda de tempo. É perda de tempo? Não é perda de tempo, porque ele tem uma repercussão muito grande no cenário internacional. Tá vendo? De que forma esse relatório, caso ele seja contundente contra Moraes, pode afetar o ministro? Um relatório que impute a Moraes supostas arbitrariedades, ele tem o poder de ser usado por Bolsonaro no âmbito internacional para conseguir, por exemplo, mais apoio de Donald Trump contra o governo Lula e o judiciário brasileiro. Lembrando que Alexandre de Moraes já tem 2 desafetos no governo Trump, 2 desafetos poderosíssimos, que são Elon Musk, um empresário,
E o Jason Miller, que é um dos principais estrategistas políticos de Donald Trump, que Moraes mandou deter no aeroporto quando estava no Brasil. E o Elon Musk trocou muitas farpas com Moraes pelas próprias redes sociais no Twitter. Né? O Elon Musk é dono do X, né, o antigo Twitter, e ambos protagonizaram trocas de farpas. Ou seja, esse relatório, pontuando supostas arbitrariedades de Moraes, dá força para que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que já não é simpático ao governo Lula, tome providências ainda mais duras. Lembrando que Trump chegou a dizer que vai taxar o aço e Lula falou, mas se taxar o aço nosso, a gente também vai aumentar as taxações aos Estados Unidos. Ou seja, o clima entre Trump e Lula está escalonando. Então, esse relatório da OEA pode ser o combustível que faltava para Trump adotar medidas ainda mais rígidas contra Lula. Agora, o tom desse relatório é que a gente não sabe qual vai ser, mas Pedro Vaca garante que vai fazer um relatório robusto, com muitas informações. Fiel, né? Ele disse a Bolsonaro que vai fazer um relatório sincero e está gastando sola de sapato. Estão vendo? Tá tudo simples de se entender. Vamos aqui novamente, eu quero que vocês vejam a cara de Geraldo Alckmin aqui, ó. Parecia que ele tava com uma dor de barriga gigantesca. Quero sair daqui imediatamente dessa entrevista coletiva. A hora que o senador americano falava, olha a cara dele aqui. O Alckmin fala novamente. Ele geralmente, né, costuma rir, ser descontraído, aquelas brincadeiras do tiozão chato pra dedéu, tal. Mas tá bem aqui visto. E aí que eu entro novamente naquela questão do presidente Bolsonaro, tá? Que ele fala, não vamos pelo impeachment. A prioridade, óbvio, anistia. Primeiro, a gente tem que libertar nossos irmãos, que estão sendo injustiçados. E aí que muitos não estão falando sobre isso. Muitos não estão. Você acha que o presidente Bolsonaro dorme de botina, meus amigos? O cara é extremamente inteligente politicamente. Ele tem vastas amizades com muitos poderosos lá nos Estados Unidos. Isso não pode ser contado agora, mas é o que a gente está imaginando. Para que a gente vai querer brigar por impeachment, sendo que tem tantas coisas para sair lá dos Estados Unidos da América, que vai complicar ainda mais e que vai dar uma pressão gigantesca para caçar a coisa toda. É fato. E aí, o presidente Bolsonaro falou hoje, né, a respeito de toda a situação, depois ele ter se encontrado com o Alcolumbre. Tá bem aqui, ó. Vamos aqui observar. Está sendo usada para beneficiar a esquerda e perseguir a direita. Ficha limpa. Olha, a Dilma foi caçada aqui. Acharam uma gambiarra, tornaram elegível. O Lula tiraram da cadeia ele, anularam os 3 processos, que tinha 2 já se tornariam inelegíveis, e foi disputar a eleição. Olha, Sérgio Cabral está elegível. O que eles fizeram, o que eu fiz? Justifica me tornar elegível porque me reuni com embaixadores. 2 meses antes, o Fachin se reuniu com embaixadores. E essa política é privativa do presidente da República. É negar a democracia, não deixar eu disputar. E o que eu fiz? Se eu não tivesse tido esses 2 fatos, talvez, né, eu nunca fiz isso, um papel meu caiu, da minha mão caiu no chão da rua, seria motivo para inelegibilidade também. E esperaram mudar 2 ministros do TSE para botar em pauta a inelegibilidade. Ou não foi? Isso recorreram, mas eu estou em julgado ainda. Não. Olha só. No dia de diplomação, um ministro passa perto do Alexandre de Moraes e fala: missão dada é missão cumprida. Ué, que missão é essa? Depois o ministro faz esse sinal. Se sou eu, seria para matar alguém. Lá não tem problema nenhum, 0 problemas. Um outro ministro diz: nós derrotamos o bolsonarismo. Se fosse o PT, tudo bem, mas o ministro não pode falar isso. Como ele derrotou? Ele fez o quê? E no dia, inclusive, me reuni com o embaixador, ele foi multado em R$20 mil no meu CPF. O partido não pode pagar, eu tive que pagar. Presidente, o senhor falando tudo isso sobre os ministros do STF, o senhor acha que, se houver a denúncia, a condenação já está dada? Não sei. Eu tenho bons advogados, né? E eles respondem essa aí. O senhor traçou alguma estratégia hoje com os senadores? Não, aqui foi na mesa ali, assuntos gerais, né? E administrativos. A pauta deles, a preocupação, o marco temporal, a questão voltada ao agronegócio, a pauta deles ali, cada um falou um pouquinho, porque era uma reunião com vários partidos, cada um dizendo um pouco do seu drama. Presidente, eu acho que você tem voto para anistia ou lei da ficha limpa? A anistia é uma coisa,
Lei da ficha limpa é outra. Tá? Então, Estados Unidos não tem lei da ficha limpa. Se tivesse, o Trump estaria inelegível. Mas e qual é a prioridade do senhor? Não tem, vai tocando. A prioridade para mim é anistia. Presidente, o senhor falou que acha Para essas pessoas que estão presas, inocentes, cada segundo é uma eternidade. Cada segundo é uma eternidade. Você viu a preocupação desse homem, né? Em nenhum momento você viu o presidente falando, não, quero anistia para mim, quer não. Anistia. A preocupação dele é com as pessoas que estão presas, né? Que nunca tiveram uma delegacia de polícia. O coração desse homem realmente é sensacional. E as coisas estão acontecendo. Pare e pense, meus amigos, se não é isso aqui que eu tô falando. Ele sabe que vai vir muitas coisas de lá. Para que ele vai querer impeachment? Lógico, nós queremos ver Inácio fora o quanto antes. É o nosso sonho. Mas se a gente esperar um pouquinho mais, sair os dois, não vai ser melhor? Não vai ser melhor se cair os dois? Eu acho que vai. Porque pela cara do Chuchu, ele não estava com cara de bons amigos. Não estava. Vamos ver aqui novamente. O Chuchu estava com cara de Chuchu. Estava com cara do apelido dele. Olha o Chuchuzinho aqui, ó. Um Chuchuzinho bem ruim. Bem Chuchu mesmo, né? Chuchu. Sem gosto nenhum, sem nada. Olha lá. Deve ter levado uma... Desculpa o termo, tá, chulo? Uma enrabada. Com essa cara aí, assim, ó. Nós já sabemos tudo o que aconteceu. Sem certeza que vocês vão querer continuar nesse discurso. Não é mais o Biden que é o presidente dos Estados Unidos da América. Porque esse senador, segundo a CNN, é extremamente próximo e aliado de Trump. Vão querer continuar com isso? Por isso que ele tá com essa cara azeda, ó. Essa cara azeda, bem azeda. Não tava com cara de bons amigos. Olha, o que deve ter sido jogado na mesa, deve ter sido coisas nada boas aí pro Alckmin, tá aí com essa expressão. Esparrama esse vídeo, mostre para mais pessoas, compartilhe no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho. Esparrama muito esse vídeo, meus amigos. Vale a pena a gente mostrar para mais pessoas, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!